Fala, meu querido! Fala, minha querida! Quinho aqui na voz. Olha só, mais um vídeo e hoje o assunto é suporte e resistência. Será que você sabe realmente o que é suporte e resistência? Será que você sabe o que gera um suporte e uma resistência? É sobre isso o vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever, deixa o like, ativa o sininho e após a vinheta, bora atacar o terror nessa bagaceira. Aí, ô Gu, chama essa vinheta aí, meu querido! Bom, hoje o assunto é suporte e resistência, mas antes, vamos lá, já vamos passar o relatório da semana aí da Blacklist. Essa semana eu operei apenas um dia Blacklist, porque rolou um bug na minha plataforma aqui da conta da Blacklist, estava abrindo operações sozinha. Ontem, se eu não me engano, eu até postei na rede social, se você me acompanha, você deve ter visto lá. Quando eu abri a plataforma, não tinha feito clique nenhum, não tinha nem aberto ainda no dia. Quando eu abri lá, eu já estava em 700 pontos positivo. Ah, Quinho, mas o negócio tá em positivo lá e, rapaz, você ainda foi atrás do suporte lá pra resolver isso daí. Lógico, tava positivo. Mas e o dia que esse negócio abrir uma negociação aí sozinha e o negócio for contra? Então a gente precisa andar certinho, né? Vamos lá ao relatório da segunda-feira para vocês acompanharem aí o único dia que eu operei na Blacklist. Fala, galera, ótimo dia para vocês. Segunda-feira iniciando nossa primeira Blacklist da semana. Hoje, na verdade, foi uma aula diferenciada para a galera, mas enquanto a gente dá aula, a gente clica e o resultado final da sala tá aí, ó, conta real. Resultado final, R$ 110. Vamos lá para o relatório, para vocês acompanharem. Tivemos um clique negativo, foi só um? Mas deixa eu colocar aqui, 5 operações. Acho que foi só um clique, só que eu pensei que eu tinha entrado com uma quantidade de contratos e aí eu acabei estopando, estava fora do gerenciamento, mas aí depois eu vi que, na verdade, não estava errado. Mas tá aí, resultado final, 5 operações. Tivemos aí uma eficiência hoje de 80%, ok? E um resultado final de R$ 110. Lucro bruto 112. Tivemos essa operação que eu estopei porque eu achei que estava com uma quantidade errada de contratos. A única que foi errada dos cliques, gerando um prejuízo de R$ 2. Na somatória, R$ 110 positivos. Beleza? Tamo junto. Deus abençoe. Fiquem com Deus e eu fui. Como vocês acompanharam aí, resultado da Blacklist positivo e também devido a essas turbulências de resolver esse problema, acabou se alongando um pouquinho, não consegui operar o restante da semana e também só consegui operar hoje na minha banca principal. Então, vou mostrar para vocês aqui o resumo das minhas operações. Amanhã não vou operar, hoje já não opero mais. Peguei um movimento muito bom agora no período da tarde depois do almoço. Não tem muito tempo que eu peguei essa oportunidade aqui e acabei fazendo um resultado legal, já não vou mais operar o resto da semana, ainda não bati a meta, que a minha meta semanal é acima de 5 dígitos, mas não bati a meta, mas estou positivo e é o que nós esperamos aqui. Então vamos ver lá na tela o resultado dessa semana da banca maior. Fala, meu povo, então tá aí, ó. Resultado, vocês vão perceber, resultado semanal, o gráfico de operações, né? Dia 4/8, ó, fiz algumas entradinhas aí na hora do almoço, briguei um pouquinho, fiz uma entradinha boa, mas teve duas aí que brigou, teve uma legal, e agora eu já nem ia operar mais hoje, ia ficar tranquilo, mas vi um padrão de reversão aí para quem estiver acompanhando, depois olha no replay, dia 4/8, mais ou menos aí por volta das 14 horas, você vai ver que ele fez um padrão de reversão muito legal e os indicadores todos estavam falando de venda. Então, vendi. Tá aí o resultado de hoje. Blacklist, operamos um dia positivo. Banca maior também conseguimos aí um resultado, ainda que não batemos a meta da semana, mas não tem problema nenhum. O importante é sair positivo. Sempre vou defender isso. Não importa para mim se eu sair 1.000, 2.000, 5.000 ou se eu bater as metas acima de R$ 10.000. Para mim, o que importa é sair positivo. Essa é a grande questão. Então vamos ao assunto de hoje, suporte e resistência. Você sabe, de fato, o que é suporte e resistência? A maioria das pessoas pensam que suporte e resistência são aquelas linhas horizontais que se colocam no topo ou no fundo. Suporte e resistência não são essas linhas, são as regiões que essas linhas identificam. Então, o suporte e a resistência não são as linhas. O suporte e a resistência são as regiões do mercado financeiro. E o que gera essas regiões é o mais importante, é o que eu preciso entender, aprender para que eu possa operar de fato aí com uma assertividade legal no suporte e na resistência. Tem um monte de pessoa aí que vai falar que é impossível você ganhar dinheiro com o mercado financeiro operando apenas suporte e resistência. Se eu não souber de fato o que é suporte e resistência, de fato não dá mesmo. Agora, se eu souber o que é suporte e resistência, de fato, é totalmente possível
você ganhar dinheiro com suporte e resistência. Você vai ver aí, principalmente a galera que opera a Bolsa Brasileira aí, tem uns caras que, mano, pintam uma complexidade da análise, não, que o indicador aqui, X, Y, da curvatura milagrosa, da flexibilidade, do rabo da lagartixa, tal, tudo tá indicando compra para mim. Mas aonde eu vou comprar de fato? Na hora que eu vejo um suporte lá no gráfico confluenciando essa minha... Velho, o cara tá falando de uma forma, sei lá como dizer, mas o cara só simplesmente ele tá falando que o que importa é você saber aonde a galera tá comprando, aonde a galera tá vendendo. Suporte significa preço baixo, nível máximo de desvalorização, galera tá comprando, lá em cima preço máximo, a galera tá vendendo. Simples assim, gente. Então, para vocês aí que acompanham, principalmente essa galera aí de Bolsa Brasileira, que é uma galerinha chatinha pra caramba, que, meu Deus do céu, eu opero Bolsa Brasileira, é onde eu tenho o meu maior aporte, é o que mais me dá dinheiro operando, mas eu conheci o mercado através das opções, já operei Forex, então aqui não vai ter essa conversinha não, aqui o papo vai ser reto, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, o que é suporte, o que é resistência? Suporte e resistência são regiões de bloqueio, que bloqueiam uma movimentação de alta ou de baixa. O suporte, ele bloqueia a movimentação de baixa. O preço está despencando até o momento que ele toca numa região de preço onde ou reverte de fato essa movimentação ou faz a sua correção, independente se é o ponto máximo aonde existiu a reversão ou se é um ponto intermediário onde só fez a correção e depois foi rompido, ambos são suportes. Bloqueou a ação de queda, são suportes. Lá na máxima eu tenho, né, o suporte máximo, lá o limite, como eu tenho suportes intermediários também da ação de queda do mercado. Resistência já é o oposto, ele bloqueia o movimento de alta do mercado. O mercado só sobe, faz uma ação, um movimento de alta, encontra uma região, ele faz uma retração, uma recuperação, um respiro, essa região aqui já é uma resistência intermediária. Por mais que depois ele volte e rompa, essa região aqui já tem uma resistência intermediária. E aí ele continua até onde ele vai encontrar o ponto máximo, onde ele vai tocar e reverter aquela movimentação. Isso é o mercado, ele vai fazer essas movimentações porque, já expliquei para vocês, né? A ação é a intenção de compra e venda dos participantes que promove toda essa movimentação aí, o que nós chamamos de price action, que é a ação do preço, na tradução livre, beleza? Então, suporte bloqueia o movimento de baixa e resistência bloqueia o movimento de alta. Se o suporte bloqueia, por exemplo, o movimento de baixa, significa que quando tocar no suporte, ou ele vai fazer aquele respiro, aquela recuperação, ou vai reverter, mas de toda forma, após tocar no suporte, ele vai subir. Então, o gatilho mais assertivo do suporte é compra, óbvio, tocou no suporte. E por que é compra? Simples, quando você efetua uma ação de compra, aparece aquela linha ali da região onde você fez a tua entrada. Se você está operando B3, Forex, você fez a ação, você está sinalizando para o mercado que após a tua ação, você aguarda, espera e acredita que o mercado vai se comportar acima daquela região. E quanto mais ele se afasta dessa região onde foi demarcada a tua entrada, maior é o teu lucro, ok? Já para quem opera opções, sabe que é ciclos, ok? Você fez a sua ação de compra ali, se é um ciclo de 1 minuto, de 5 ou de 15, você está sinalizando que ao final desse ciclo você espere que aquela movimentação finalize acima da região que você fez a tua entrada. E se de fato ele finalizar acima, você ganha a tua operação. Se ele finalizar abaixo, perdeu. Mercado de opções é ciclos. Já para você da B3 do Forex, sabe que é um movimento onde quanto mais ele se afasta dessa região, maior o teu lucro. Se você fizer a venda, é justamente o contrário. Quanto mais ele se afasta no movimento negativo, maior é o teu lucro. Se ele toca na linha, tá no 0 a 0, linha acima, você está perdendo. E quanto mais ele se afasta, maior é o teu prejuízo também. Então, isso é suporte, isso é resistência. E o que promove a existência de um suporte e uma resistência? Falei para vocês que isso daqui é um jogo de interesse. O mercado financeiro tem grandes participantes aí negociando, cada qual querendo defender a sua instituição, enfim, o seu capital, seu patrimônio. E nessa briga não dá para todos saírem ganhando. Uns vão ganhar e outros vão perder. Essa é a grande realidade. Quando o mercado se movimenta de forma ascendente, ele está favorecendo um lado, está desfavorecendo o outro. Quando ele está numa movimentação descendente, mesma coisa. Um lado está sendo valorizado e o outro desvalorizado. Então vamos entender isso daqui de uma forma mais simples agora. Vamos pegar aqui o exemplo que eu sempre uso aí, porque a maioria das pessoas estão envolvidas com o mercado de opções, Forex e tal, mas serve para qualquer modalidade e para qualquer ativo, gente. Vamos pegar aqui, por exemplo,
Se eu tenho o ativo euro-USD, União Europeia versus dólar americano, o que acontece? Nesse ativo, toda movimentação ascendente significa que a economia primária está se valorizando em relação à economia secundária, ou seja, euro valorizando em relação ao dólar. Toda movimentação descendente significa justamente o contrário, que a economia primária está se desvalorizando com relação à economia secundária. Ou seja, movimento ascendente está ganhando, está perdendo. Movimento descendente está ganhando e está perdendo. É simples assim, gente. Não tem muito que pintar nisso daqui, não. Sempre, toda movimentação do mercado, um está ganhando, o outro está perdendo. E é óbvio que aquele que está perdendo, ele não quer perder. Imagina que, para você que opera Forex, mercado de câmbio, aqui existe uma disputa de economias, de potências mundiais. Você acha que os representantes da União Europeia querem ver sua moeda se desvalorizar em relação aos Estados Unidos ou vice-versa? Ninguém quer, todo mundo quer ganhar. Só que é um ambiente que é impossível todo mundo estar ganhando. Uns estão ganhando, os outros estão perdendo. Então, cada movimento favorece um lado e desfavorece o outro. E é justamente nesse desfavorecimento que surge suporte e resistência. Por quê? Imagina, o preço está subindo, está favorecendo o euro porque ele está se valorizando em relação ao dólar, porém o dólar está sendo desvalorizado. É óbvio que vão existir regiões no gráfico onde os representantes do dólar vão enviar um fluxo contrário de negociação, de ordem, enfim, de contratos, para barrar esse movimento de alta, para impedir ele de prosseguir a tua alta, jogando para uma região que lhe favoreça, ok? Então é justamente nesse fluxo contrário à movimentação de quem está sendo prejudicado por esse movimento inicial, o movimento da impulsão, que vão surgir tanto as resistências, nesse caso aqui, intermediárias, quanto a resistência máxima lá quando ele encontrar a região máxima onde ele vai reverter esse movimento. Isso serve tanto para a existência da resistência como para a existência do suporte também. Imagina aqui, ó, impulsão de baixa, economia primária se desvalorizando em relação à economia secundária. É óbvio que quem está no prejuízo vai chegar um momento aqui que ele vai jogar um fluxo contrário também de negociação, de ação, de contrato, enfim, para segurar, barrar, bloquear essa ação de baixa e jogar o preço para onde esteja favorecendo aquilo que ele representa. Então, essa ação, esse fluxo contrário de quem está sendo prejudicado é o que faz existir um suporte, uma resistência. Agora, imagina, para vocês terem noção da profundidade disso daqui, agora você imagina o grau da briga, o nível da briga que vai existir. Por exemplo, a União Europeia, valorizando em relação ao dólar americano. Quando a galera lá dos Estados Unidos joga esse fluxo contrário aqui para segurar esse preço aqui, vocês acham que simplesmente a galera lá da União Europeia fala, não, de boa, vamos ceder. Lógico que não. Rola uma briga gigantesca aqui, ó, um fluxo de negociação, os caras jogando fluxo contrário, eles aumentando aqui o fluxo a favor. É uma briga gigantesca até que o fluxo contrário consegue baixar um pouco ali, às vezes a quantidade de negociação que foi feita ali não foi suficiente para reverter, mas ele consegue ali pelo menos fazer com que o mercado faça a tua correção, ok? Então, nessas regiões de suporte e resistência, existe um fluxo, uma briga, onde gera um fluxo de negociação muito grande. E é por isso que essas regiões precisam ficar identificadas no meu gráfico, para que num futuro eu tenha essas regiões identificadas, porque a segunda vez em que o mercado vai tocar uma região de resistência ou uma região de suporte, existe uma possibilidade muito grande dele respeitar novamente essa região, pelo fluxo de negociações que foi gerado nessa região. Então veja aqui comigo nesse exemplo aqui, ó. O mercado fez, né, a sua impulsão, teve as suas resistências, né, aonde encontra bloqueio, faz as suas correções, né? Então teve suas resistências intermediárias até que ele chegou lá na resistência máxima. Deixa o identificado. Ele volta, na maioria das vezes, antes dele confirmar de fato a sua reversão, ele tende a voltar lá na região da resistência para testar de fato a força dessa região, para depois seguir a sua reversão no movimento. Então, a primeira vez que ele toca, serve para mim identificar. É impossível, no primeiro toque ali, eu falar, não, aqui já é uma resistência impossível. Mas após o primeiro toque, você já tem a identificação. E aí você tem as ferramentas na sua
plataformas. Se você estiver operando na B3, na Profit Pro, você tem a linha que se chama Resistência, que você vai encontrar lá em estudos. Se você estiver operando opções pela IQ, você tem, né, linha horizontal. Enfim, você vai ter essa ferramenta aqui para você identificar essa região. E quando o mercado volta lá, segundo toque, aí você tem a possibilidade da sua entrada aí e de extrair o teu lucro. Se você opera opções, não é só identificar a resistência. O teu clique tem que ser muito assertivo. Agora, se você opera B3, Forex, cara, você identificou aqui a região, por mais que ele brigue um pouco aqui na região aqui, ele vai desenvolver a favor da tua análise, e o grande segredo para você que opera essas modalidades aí é saber aonde posicionar o teu take, o momento de parar, ok? Saber ter, antes da tua entrada, ter a visão daquilo que você busca no teu trade. Eu tenho o hábito de fazer trades curtos de 50 pontos. Busca os teus 50 pontos, busca uma outra oportunidade. Eu tenho a visão de buscar trades mais longos aí de 200, 300 pontos no mini índice, ou, sei lá, trades aí de 4, 5 pontos lá no dólar, 10 pontos no dólar, enfim. Busque ter a visão antes da tua entrada e respeitar a tua visão, o teu degrau financeiro, o teu grau de conhecimento e o teu operacional em si, ok? Então, você entra, ele vai desenvolver a favor da tua análise. O grande segredo é você saber a hora de parar, ok? Da mesma forma, lá embaixo, suporte, ó, ele vai vindo fazendo as correções até que ele chega numa hora que ele encontra o suporte máximo. Então, ele vai respeitar lá no primeiro toque, ó, aqui o meu desenho, ele nasce, né, de um suporte. Então, ele tá voltando ali, tipo, depois de um tempão, tem esse suporte identificado aqui, um suporte muito forte, e depois de um tempão, ele voltou nesse suporte. Cara, você tem uma ótima oportunidade de entrada. Quinho, mas eu tento operar suporte e resistência e eu não consigo, principalmente para quem é do mercado de opções aí. Vou abrir para vocês aqui o grande segredo aonde vocês erram na maioria das vezes. A maioria de vocês querem encontrar as regiões de suporte e resistência nas opções aí, operando com velas de M1, de M5. Gente, em M1 e M5 não dá para você ter uma macrovisão de um suporte forte, de uma resistência forte. Não dá, gente. M1 é ruído de mercado. Então, o grande pecado de vocês está aqui, ó, no tempo gráfico que vocês utilizam para fazer os traçamentos, para ter a visão de vocês. É aqui que vocês estão errando. É simples. Você quer identificar de fato suporte e resistência? Ó, H1, H4, M30 ou 30M, como vocês quiserem. Enfim, é tempos de velas maiores, gente. E aí, com toda certeza, você vai encontrar regiões bem mais pesadas, mais fortes, aonde você vai conseguir, de fato, ter uma assertividade maior. Para finalizar, vou deixar uma dica para vocês aqui sobre como identificar suportes mais fortes aí, ou resistências, né, mais fortes no gráfico. Aqui ficou um pouquinho torto. Galera, para você identificar suportes ou resistência, imagine que você viu ali um movimento brusco de queda do mercado, ok? E tem uma região que segurou esse movimento brusco do mercado de queda ou de alta. Vou trazer para vocês uma analogia simples aqui. Pensa comigo que isso daqui é um prédio de 10 andares, tá vendo esse movimento? Daqui é um prédio de 10 andares. Aqui está o teto lá, né? A laje máxima. E aqui está o solo do último andar. Imagina que eu tenho uma bola de ferro que pesa 5 quilos, aqui em cima, aqui, ó. Eu solto essa bola de ferro e tem alguém aqui nesse primeiro andar aqui, ó, no térreo do último andar, perdão. Esse cara aqui, ó, para segurar essa bola de ferro que vem daqui, ele não precisa ter uma força descomunal para segurar, porque é um movimento curto. Agora imagina, se eu solto essa bola de ferro lá da laje, lá do último andar, para a rua, e aí tem uma pessoa aqui, ó. Imagina a bola de ferro sendo lançada lá de cima. Ela sai daqui com 5 quilos, só que ela não vai chegar aqui com 5 quilos, ela vai chegar com muito mais peso aqui. Para existir uma força para segurar essa bola de ferro aqui na rua, tem que ser o incrível Hulk. Tem que ser uma pessoa com uma força descomunal. É esse mesmo exemplo que está acontecendo aqui, gente, ó. Quando vocês verem o mercado despencar de uma forma expressiva e existir uma região lá embaixo que segurou esse movimento e jogou o preço lá para cima, acreditem de verdade, é um suporte forte, se for o contrário, é uma resistência forte. E quando o mercado voltar naquela região, 99% de chance dele respeitar de novo, você ter uma boa
entrada. Para finalizar, vamos ver isso no gráfico. Ó, o exemplo clássico aqui, gente, ó. Olha a máxima desse movimento aqui, ó. Quase 30 mil ali no numeral. Despencou para 28,5 quase. Ou seja, 30 para 28,5 despencou 1.500 pontos. E essa região aqui segurou essa ação de queda aqui do mercado. Vê que ele se afasta, mas quando ele volta aqui, olha lá, ó, respeitou de novo e jogou para cima. É simples assim. Então a forma de você ver, visualizar o que eu acabei de falar como exemplo no desenho, é isso daqui no gráfico. É você ver uma ação muito agressiva de alta ou de baixa, a região que segurou pode ter certeza, é um suporte forte, é uma resistência forte, e quando o mercado voltar lá, você tem uma venda, uma compra muito mais segura para fazer. Lembre-se sempre, no mercado você está buscando oportunidade, muitas vezes para que ela surja, você precisa de paciência, ok? Tamo junto, esse é o vídeo desta semana, espero que você tenha gostado, não se esqueça de se inscrever, deixar o like, ativar o sininho, e até o próximo vídeo, Deus abençoe, fica com Deus, e eu fui!